Fórmula do Sucesso, como vai? Estamos aqui no terceiro encontro do nosso tema, né, Biogeografia, destacando aí as características gerais da vegetação mundial, né, seus aspectos, a sua distribuição. Hoje, neste encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a distribuição da vegetação mundial e brasileira, principalmente considerando a possibilidade de você ter aí questões, né, trazendo o mapa temático, por exemplo, trabalhando aquela questão da localização, dos aspectos, né, para que você tenha confiança na hora de responder às suas questões lá no Enem, ok? Vamos lá, acompanhe comigo essa primeira ilustração. Nós temos aí o mapa da distribuição da vegetação mundial com os biomas em destaque. Né? Lembrando que os biomas são os conjuntos biogeográficos que trazem características gerais, né? Os aspectos gerais de um determinado ambiente em função de alguns sistemas ou ecossistemas, né, localizados dentro desses biomas. Bem, o bioma da tundra é aquele que vai se destacar notadamente em regiões de latitudes extremas, sobretudo no hemisfério norte. É o caso do extremo norte da América, pegando áreas do Canadá e do Alasca, e também da Eurásia, principalmente da Noruega à Sibéria. A floresta de coníferas, não é? Cuja estrutura de suas copas, não é? Já foi explicada num encontro anterior nosso, né, deste assunto, falando sobre a questão da relação com o peso da neve. Essas florestas, elas aparecem também notadamente no hemisfério norte, em áreas dos Estados Unidos e do Canadá, e também no leste e norte da Europa, e também na Ásia, centro-norte do continente asiático. Florestas temperadas, que vão caracterizar os ambientes que também assim se denominam, né? São as florestas mesófilas, aquelas que vão apresentar a passagem, ou representar muito bem a passagem das 4 estações do ano, e que na região ou no hemisfério norte, elas também estão mais bem caracterizadas do que no hemisfério sul. Vale lembrar que o fato de tundra, floresta de coníferas ou taiga e floresta temperada estarem mais destacadas ou mais presentes no hemisfério norte, está diretamente relacionado com a quantidade de terras distribuídas entre os hemisférios. Como se sabe, o hemisfério sul, e aí já se percebe no mapa, ele apresenta uma quantidade inferior de terras emersas se comparada ao hemisfério oposto. Vegetação mediterrânea é um tipo de vegetação que vai ocorrer nas regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo ou aqui e acolá de maneira isolada, como no extremo sul do continente africano. Esse tipo de vegetação está ligada a formações arbustivas e herbáceas adaptadas a um clima com invernos chuvosos e verões secos. Formações herbáceas ou campestres nós vamos encontrar em várias áreas. São chamadas também de pradarias. Formações herbáceas ou pradarias. Temos grandes pradarias, por exemplo, na região central da América do Norte, notadamente nos Estados Unidos, e também no extremo sul do Brasil e circunvizinhanças, como, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, essa área conhecida como Pampas. Existem as formações de regiões semiáridas, como acontece com a Caatinga nordestina, ou em bordas de desertos, como ao sul do Saara, região conhecida como Sahel. Os desertos propriamente ditos ocorrem principalmente, se você observar, nas latitudes atravessadas pelos trópicos ou próximas aos 2 trópicos, Câncer e Capricórnio, respectivamente, se tratando de hemisférios norte e sul. Agora, qual seria a explicação para o fato dessas vegetações, ou melhor dizendo, desses ambientes desérticos estarem presentes principalmente nessas áreas atravessadas pelas latitudes dos trópicos? Isto tem uma ligação direta com a questão climatológica. Como assim? Nós falamos em um dos nossos encontros de climatologia, Fera, sobre a ocorrência dos anticiclones subtropicais. Você deve lembrar disso, não faz muito tempo, não é? Bem, esses anticiclones subtropicais, eles são dispersores de ventos, por exemplo, dos ventos alísios. Como eles são dispersores de ventos, então o movimento do ar atmosférico aí é predominantemente subsidente e divergente, o que, portanto, não produz ascensão de umidade e nem formação de nuvens. As nuvens se formam pouquíssimo, né? E aí, com essas poucas nuvens, quase não há precipitação. E sem precipitação, o solo vai corresponder. Vai ser um solo com formação predominantemente arenosa ou pedregosa, quase que totalmente desprovido de vegetação. E o resultado disso é um ambiente tipicamente desértico, ok? Volte aí comigo.
Temos também as florestas estacionais ou de savana. Quando se fala em estacional, é porque tem a ver com estações do ano, não é? Nesse caso aí, não com as 4 estações necessariamente. Quando se fala de floresta estacional, é com a estação chuvosa, outra estação seca. Então, geralmente, verões chuvosos e invernos secos, como na savana africana, como no Cerrado brasileiro. E existem as florestas pluviais, tropicais e subtropicais. Florestas pluviais, florestas de chuva, rainforest, como se diz em inglês. Não é? Bom, essas florestas são florestas que têm uma conexão direta, principalmente com os ambientes tropicais úmidos. Floresta amazônica, a Mata Atlântica são exemplos disso, a floresta do Congo lá no continente africano. E as vegetações de alta montanha, como ocorre nas cordilheiras, né, dos Andes, na cordilheira do Himalaia, nos Alpes, são formadas principalmente pelos pinheiros alpinos. Temos aqui um retrato, né, ou alguns retratos de florestas tropicais, especialmente equatoriais, né, como é o caso já citado das florestas amazônica e do Congo. Esses ambientes se caracterizam por vegetações higrófilas, ou seja, de ambientes úmidos, não é? Vegetação também que pode ser denominada ombrófila, porque em boa parte dessas florestas são ambientes sombreados, né? Um tanto escuros, mesmo à luz do sol, né? Mesmo durante o dia, e uma relação muito forte entre a intensidade das chuvas e a própria disposição à evapotranspiração intensa desses ambientes. Savanas, né? Que nós vamos encontrar aí principalmente em regiões intermediárias entre os trópicos. Esses ambientes nós vamos encontrar árvores esparsas, predomina a vegetação arbustiva e herbácea. E na África, as savanas estão relacionadas à ocorrência dos animais de grande porte. Em geral, os arbustos e as árvores aí, eles apresentam troncos, galhos retorcidos, folhas pequenas, coriáceas, e o ambiente é tropófilo, alternadamente úmido e seco ao longo do ano. As estepes caracterizam aqueles ambientes semiáridos ou subdesérticos. Há uma vegetação arbustiva ainda e herbácea, porém uma vegetação com raiz, em geral, rasa ou pouco profunda, justamente porque os solos costumam ser pedregosos, nestas áreas. As estepes semiáridas podem se apresentar como a caatinga ou as estepes que nós vamos verificar no leste europeu ou às margens do Saara, nas bordas do deserto do Saara. Desertos propriamente ditos apresentam ou representam ambientes, em geral, de solos arenosos. É isso logo que vem à sua mente, inclusive, Ambiente deserto, ambiente de solo arenoso. O solo arenoso aí nesses ambientes se deve justamente a um predomínio de intemperismo físico, produzido aí pela degradação das rochas na medida em que as oscilações térmicas diárias acontecem. As grandes amplitudes, as grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite vão provocando dilatação e contração das rochas, gerando, portanto, esse tipo de quebra ou ruptura mecânica. Em ambientes desérticos, nós podemos encontrar, como no caso dos Saaras, as regiões de exceção ou áreas de exceção, os oásis, como na fotografia que nós vimos. Esses oásis, em geral, são produzidos ao longo do tempo pela ação eólica, que vai varrendo as areias e muitas vezes expondo lençóis freáticos que existem nesses ambientes. Esses lençóis freáticos expostos, essas águas expostas, são um convite para que a natureza, ela venha a desenvolver vidas mais primitivas e, com o passar do tempo, dependendo das condições, a vida ela vai se tornando cada vez mais complexa, tornando aí microambientes diferenciados, esses oásis em meio aos desertos. Voltando à ilustração comigo, note aí justamente, na fotografia superior aqui no canto esquerdo, um oásis. Pradarias ou prados, como falado, essas pradarias se caracterizam como campos, E esses campos estão principalmente presentes em áreas temperadas ou de transição, subtropicais. É o caso, por exemplo, das pradarias que nós temos aqui nos Pampas, no extremo sul do Brasil. Florestas temperadas ou florestas de 4 estações. Pelo aspecto dessa fotografia aqui, você deve estar deduzindo que a estação aí verificada, sem dúvida, você acertou. É isso mesmo que você pensou. Outono, folhas amareladas ou avermelhadas, plantas desprovidas de folhagem, porque estão se preparando justamente aí para o período do inverno.
As florestas temperadas são as que mais exibem ou mais apresentam as características das 4 estações. As coníferas, vegetação homóclita ou homogênea, devido às condições, obviamente, climáticas, né, que não permitem grande biodiversidade. Podemos ter árvores de grande porte, como acontecem aí, de chegar a 80, 90 metros de altura, muitas vezes, né? Mas esse desenvolvimento está muito mais ligado à questão da riqueza mineral dos solos nesses ambientes e não da insolação em si. Vegetação de tundra, formada no máximo por herbáceas, né? Em geral, a presença de musgos e líquens caracteriza esses ambientes, que são pobres em matéria de formação de solo, por conta das condições climáticas. O solo aí ele não se encontra bem desenvolvido, temperaturas muito baixas, boa parte do ano a relva e o próprio solo estão cobertos pela neve, não é? E aí, o que é que acontece? O ciclo vegetativo passa a ser curto, não permitindo a produção de vegetações com médio ou grande porte. Bom, aqui nós temos um mapa da distribuição das regiões desérticas no globo. E como já falado, em boa parte os desertos do planeta estão conectados à circulação atmosférica, à presença dos anticiclones, como acontece, por exemplo, no deserto do Saara, como acontece também, no grande deserto australiano. Tanto no Saara quanto no deserto australiano, né, no grande deserto australiano, nós vamos ter aí uma condição, né, que favorece, portanto, essa aridez. Então, temos aqui destacados esses 2 desertos. Mas existem outros que são ou foram produzidos por condicionantes diferentes, ou até mesmo pela combinação de condicionantes. Por exemplo, o deserto do Atacama, que é a região mais árida do globo, né, no Chile, é um deserto que tem a ver diretamente, você vai lembrar da nossa aula de hidrografia, ele está diretamente relacionado com a atuação de uma corrente marítima fria. Você lembra? A corrente marítima de Humboldt, que banha aí a costa do Chile, a costa peruana, não é? E que rouba a umidade da atmosfera, portanto, deixando o ar seco nessa faixa costeira. Existem outros desertos, como o deserto de Gobi, ou Gobi, no interior da Ásia, entre a China e a Mongólia. Esse tipo de deserto está conectado à existência de uma grande barreira orográfica. É o que acontece aqui com a formação denominada Cordilheira do Himalaia, no sul da Ásia, que dificulta a penetração do ar úmido das monções. Lembra da nossa aula de climatologia? Então, esse ar úmido das monções é barrado pela cadeira orográfica Cordilheira do Himalaia e, ao não chegar ao centro da Ásia, contribui para a aridez e semi-aridez, portanto, em boa parte do interior daquele continente. Ok? Prosseguindo, nós vemos aqui, né, nós temos aqui uma visão geral da circulação atmosférica e lembre-se, né, que nas altas pressões, que são áreas dispersoras de ventos, principalmente nas altas pressões subtropicais, nós temos aí, né, a superfície subjacente correspondendo à carência de umidade, à carência de nebulosidade, proporcionando a existência, portanto, de áreas desérticas. E aí, só para lembrar rapidinho, as correntes marítimas frias, né? Com destaque aqui, sem dúvida, para as correntes de Humboldt, de que falei agora há pouco, e também uma outra corrente que banha aqui o litoral africano, que é a corrente fria de Benguela ou Benguela, você recorda? Essa corrente é um dos fatores responsáveis pelo deserto da Namíbia, aí na costa sudoeste africana, deserto do Kalahari, ok? Temos aqui um mapa do continente americano, um mapa da distribuição da vegetação, né? Aliás, a América é um continente que tem uma distribuição da vegetação muito interessante, seja pela sua extensão no sentido latitudinal, que proporciona a ocorrência aí, não é? De vegetação desde a tundra até vegetação de floresta equatorial, como também pela questão altimétrica, não é? Os ambientes de altas montanhas, como acontece com a Cordilheira dos Andes, propiciam aí a formação de vegetação cujas características atendem perfeitamente a esse condicionante topográfico, né? Então, a América, sem dúvida, é um continente com grande diversidade no que diz respeito à distribuição de sua cobertura vegetal, ok?
Quando nós falamos nessa distribuição da cobertura vegetal aí, né, no continente americano, vale salientar também, né, que essa distribuição ela se dá de forma diferenciada, sobretudo em função do posicionamento em relação à linha do Equador. Note que, por exemplo, lá nas regiões extremas da América do Norte, a tundra se faz presente de maneira muito marcante, assim como a taiga, a vegetação de coníferas. Já no extremo sul da América, não. Isto porque há uma restrição, até pela forma de cone, né, que o continente tem, o continente sul-americano, um cone de modo invertido, considerando aí, né, sem dúvida nenhuma, aquela perspectiva convencional de nós olharmos, de nós observarmos o mapa mundi. Então, o que se destaca na América do Sul é, sem dúvida, a formação ou as formações, né, tropicais, como é o caso do Cerrado ou da savana brasileira, podemos dizer, da floresta equatorial amazônica e também dos ambientes da Mata Atlântica. Já no caso da América do Norte, a presença, né, das pradarias, da floresta temperada, da taiga e da tundra, ok? No nosso próximo encontro de biogeografia, vamos estar fechando aí falando sobre a biogeografia do Brasil, ok? Eu aguardo você. Bom estudo, fera!